Estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo 8. E hoje, no versículo 8, vamos estar falando a respeito ainda da natureza humana. Diz assim: as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. O que significa? Que eu e você, todos nós, nascemos com a natureza humana do seu pai e da sua mãe. E essa natureza produz o DNA que nós temos. E o que acontece? Essa natureza nos faz ficar longe de Deus, porque ela faz sempre a sua própria vontade. Os nossos desejos e as nossas vontades são movidos justamente por essa natureza e nos leva a desagradar a Deus. Por quê? Porque é uma discordância entre ela e o Senhor Deus. E isso já aconteceu lá no Éden. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles fizeram a vontade da natureza e por isso praticaram a ação do pecado. E aqui está dizendo que esta natureza, ela faz o quê? Ela nos controla. No versículo 9 diz assim: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito vive realmente em vocês. A palavra está dizendo que quando temos uma vida com Deus, quando a pessoa está com a sua vida pautada na palavra de Deus, ela não vive mais segundo os seus sentimentos, as suas vontades. Ela vive guiada pela mente de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a ser o nosso guia. Tudo que ele faz é nos orientar e nos ensinar. Mas, se nós não temos o Espírito de Deus, então quem nos guiará? A nossa própria natureza, que dirá o que fazer ou não fazer. E quando somos guiados pela nossa própria natureza, certamente faremos tudo que é errado. Porque Deus quer o que é certo para nós, mas a natureza não. Por quê? Porque ela tem o prazer. Então, tudo que agrada a ela é o que ela quer. Ela não aceita ser contrariada. Tente dizer não para você mesmo. Você não consegue, não é isso? Porque não gostamos de receber não. E aí, começamos a fazer uma sequência de coisas erradas e essas coisas erradas estão contrárias à vontade de Deus. Por isso que diz que quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, é o que está falando aqui, ela não é guiada por quem? Por Deus. É sempre guiada por si mesmo, pela sua própria vontade. Temos visto que muitas pessoas têm casado com a pessoa errada, têm feito negócios errados, né? Tem vivido uma vida completamente errada, mas por quê? Porque ela está sendo guiada pelo sentimento e pela direção da sua própria natureza. E quando somos guiados pela mente de Deus, pelo Espírito dele, ele nos diz exatamente o que devemos fazer ou não. Mas se você não tem, como fazer? Por isso a importância de você que é cristão, principalmente, descobrir sobre ter o Espírito Santo, que é o nosso passaporte para a eternidade. Muitas pessoas são cristãs ou não são cristãs, umas não têm conhecimento sobre ele e outras têm conhecimento, mas não se preocupam em buscá-lo, em desejá-lo, em fazer com que ele queira estar em você. Porque o desejo do Espírito Santo é estar em nós. Para quê? Para que nós possamos principalmente ter uma vida boa, uma vida de felicidade e mais além, sermos salvos. E continua dizendo aqui, né? Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Olha que coisa mais séria. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. E muitas pessoas pensam pertencer a Cristo, mas na verdade estão enganadas, porque as suas reações, as suas decisões, tudo que aparece nela não é o Espírito de Cristo, e sim a sua própria essência do homem natural. Mas nós vamos estar falando mais sempre aqui para você entender. Às vezes você não está conseguindo entender a sua situação espiritual. Por isso que eu tenho feito esses vídeos, para que você entenda o que é uma pessoa ser movida por si mesmo, que é a sua natureza adâmica, e uma pessoa ser movida pela natureza de Deus. É completamente diferente.
São pensamentos, atitudes, ações e comportamentos diferentes. E todos percebem quando você está sendo guiado por você ainda ou se você está sendo guiado verdadeiramente por Deus. Então eu quero que você nos acompanhe, fique aqui conosco, estaremos falando mais e você vai aprender se você está sendo guiado pelo Espírito de Deus.